Oi, gente! Hoje eu vim aqui mostrar para vocês as leituras do mês de janeiro. Eu pensei que eu começaria janeiro bem mais empolgada, que queria render muito mês, mas para mim janeiro tá muito devagar, parece que não tá andando, parece que eu tô remando, sabe, pra ler. Isso que minhas leituras foram maravilhosas, mas eu ainda estou, sabe, com esse sentimento de trava, sabe? Que eu tô lendo, mas parece que tá indo muito lento. Até a minha leitura está mais lenta. Mas enfim, vamos ao que eu li no mês de janeiro. Li dois físicos, sendo ele um mangá. Eu li o mangá de volume 4, Parasite. É do autor Hitoshi e Iwaki. Difícil pronunciar aqui, ó. O autor, ele é da JBC, que publica aqui, né? Essa aqui é a edição de colecionador colorida, que é a edição que eu tô fazendo. Coleção. E eu tô gostando bastante dela. Acabo deixando sempre os marcadores por dentro, né? Dos mangás. E tô gostando bastante da história. Conheci a história por cima, eu tinha começado a ver o anime e o live action, o filme, não que saiu, mas eu sei que saiu com pessoa. Eu nunca terminei, então tô indo mais firme na história do mangá. E esse mangá é um mangá que eu gosto muito e toda vez que eu estou lendo ele, eu fico refletindo muito, sabe? Tem mangás que fazem isso e esse aqui sempre me deixa pensando muito, sabe? Sobre as relações, né? Nossas, né? E tenho gostado bastante de como a história tá evoluindo. Eu já comprei o volume 5, se não me engano, já tá aqui, então provavelmente vai ser uma leitura do próximo mês, né? Esse mês de fevereiro. E tô curiosa pra saber como é que vai continuar, sabe? O desenvolvimento desses seres parasitas com os humanos, se eles vão se adaptar, se eles vão mudar, se o que vai ser, porque, como eu disse, eles me fazem pensar muito a respeito sobre a humanidade, sobre a sociedade. Eu gosto muito dessa história e tô curiosa para saber como vai ser o volume 5. O volume 6 também tá aí, acho que em pré-venda, mas eu ainda não comprei, então o próximo é só o 5 que eu tenho para continuar. Uma coisa que eu quero comentar que eu tenho adorado do trabalho da editora é que esse pedacinho aqui colorido, sabe, do mangá começou vermelho e aí tá indo pro tom de roxo. Não sei como vão ser, né, as continuações das cores, mas fica muito bonito, sabe, a lombada na estante. Era um comentário à parte, mas eu acho legal. Segundo livro que eu li e foi físico, né? O primeiro mangá, esse foi físico, foi Hyperion. Hyperion eu comecei a ler ele no ano passado, finalzinho, acho que do ano passado. Demorei um pouquinho para engrenar, mas gostei muito da narrativa do autor. O autor já conseguiu me pegar naquele comecinho ali, porque eu já comentei, eu acho que em Planeta dos Macacos, que eu gosto de histórias quando o personagem, né, encontra algo ou é contado por um secundário, que no caso do Planeta dos Macacos foi o pergaminho que eles acharam as notas, né, dentro da garrafa, e no caso aqui, um dos personagens, um dos peregrinos, tem um diário e nos conta a história desse diário. Então, já nesse iniciozinho, assim, ele me deixou bem curiosa. O livro é muito bom, é muito interessante, mas às vezes um pouquinho confuso, porque tem muita coisa, sabe? Muita informação que tu tem que pegar, anotar o personagem, colocar dados, aí vem algumas terminologias, aí eu anoto, colocava dados, assim, pra não me perder. Tanto que na minha resenha escrita eu coloquei que eu senti falta de um glossáriozinho pra ajudar, sabe? Pra quando tu te der uma paradinha de ler,
tu vai no glossário, aí tu não fica tão, sabe, perdido, porque tem uns termos aqui, parte de tecnologias, da ficção, que às vezes fica muito confuso. E, ao mesmo tempo, isso que me deixou muito maluca, esse ser Picasso, Pichanço, nunca sei dizer o nome dele. Nossa, me deixou muito curiosa. Esse livro me deixou muito curiosa para a continuação dele, que eu comecei a leitura também. Então, aqui, como eu falei, a gente vai acompanhar esses peregrinos que estão indo para Hyperion e cada um vai contando a sua história a respeito. E é muito interessante a história de cada um deles. Só a primeira história já do padre já me deixou muito curiosa e ao mesmo tempo que eles vão contando, tu vai tentando adivinhar, sabe? É muito, muito, muito bom. Aqui a diagramação, gostei muito, me deixou bem curiosa com esse final. É um ótimo gancho, sabe? Pra tu terminar ele e já pegar o segundo em sequência. Então, valeu muito a pena. Demorei bem mais pra ler do que eu pensei que eu ia ler, porque como eu comentei, eu comecei a ler no final do ano passado, só terminei agora pro finalzinho do janeiro, mas valeu muito. Não foi uma narrativa rápida, pelo menos pra mim. Eu acho que é por causa desse negócio que tá acontecendo, que eu disse que as leituras estão travadas. Mas é uma boa narrativa, assim. O autor escreve muito bem. Já quero pedir desculpa pra vocês que deve estar saindo o som dos cachorros. Então, foram só esses 2 físicos e 2 audiobooks. Que daí eu vou falando um pouquinho deles e vou colocando a imagem aqui. Enquanto eu vou deixar os 2 físicos aqui aparecendo juntinho com as mãos. Então, um dos audiobooks que eu escutei, que foi o primeiro do ano, foi O Espírito do Guerreiro, de Steven Pressfield. Eu adorei essa capa, com esse escudo romano, acho que deve ser romano. Me lembrou muito Assassin's Creed, Odisseia, que eu adoro e que a minha irmã agora até tá jogando ele, gosto muito. E me lembrou outras histórias, eu gostei desse escudo, achei interessante o título do livro, a sinopse também me atraiu, mas quando eu comecei a escutar ele, eu tive uma pequena decepção. Por quê? Porque eu achei que eu ia encontrar ali uma história fantástica, fantasia. E é só mais um livro com informações, né? Não que seja ruim, é ótimo para te compreender mais a respeito desses guerreiros, de como era a época. Historicamente, funcionou e é muito interessante. Mas como eu fui pensando que era uma história de ficção, que eu ia encontrar algo fantástico, assim, me deixou tristezinha por isso. Eu até nem sei se é o livro dele, que é bem famoso, o Portões de Fogo, é também assim, mais histórico do que fantasia, não sei, mas eu tenho curiosidade por esse livro dele. Quem sabe futuramente eu compre ou não, mas esse livro deu pra conhecer um pouco do trabalho do autor e é bom. Só que, como a gente vai pensando que é uma coisa e a outra, daí tu acaba se decepcionando um pouquinho com isso, que é o que foi que aconteceu comigo. O segundo audiobook que eu escutei é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath, não sei dizer o nome, tá aparecendo a capa aí também. Eu tinha muita curiosidade com essa autora, que eu já ouvi falar um bom tempo dela, e tinha muita curiosidade com esse livro. E eu gostei, com alguns poréns que, com o tempo que eu tenho lido e conhecido mais outros tipos de literatura e saído um pouquinho da minha zona de conforto, eu tenho percebido que eu não sou muito de livros que trazem as pessoas mais realistas, sabe? Porque no caso aqui, a história é muito boa, mas eu gosto mais de estar no mundo de fantasias, de tipos dessas histórias, sabe?
tipo, seres alienígenas, ficção científica, fadas, isso é a minha zona de conforto. É algo que com certeza eu vou gostar. Posso ter alguns poréns, mas eu vou curtir. E não é um livro ruim, é um livro bom, mas não é minha zona de conforto, não é algo que eu acho super interessante. É um livro que me deixou pensar em alguns pontos. A narrativa é boa, a história é boa, a autora enlaça muito bem, sabe? Cada capítulo. Mas eu não sei se é o tipo de história que a Angel, gosta de ler ou que quer procurar mais para ler. Mas não é um livro ruim. É um livro bom. Eu curti o audiobook. Então foram esses dois livros, que no caso um livro, um mangá, e esses dois audiobooks, minhas leituras de janeiro. Espero que fevereiro fique um pouquinho melhor, que destrave, sabe? Que eu saia desse travamento que eu estou, sabe? Em relação às minhas leituras, e ótimas leituras para todos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, as minhas leiturinhas do mês. É isso, valeu!